Saudações em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Estamos de volta para mais uma aula de História da Igreja. E na aula passada, nós vimos sobre a Igreja perseguida e falamos alguns nomes de homens que começaram a trazer falsas doutrinas, trazendo a Trindade para dentro da teologia daquele momento, e vimos alguns nomes de homens que ainda continuavam crendo na verdade, no único Deus, e que tinham uma visão essencialmente cristocêntrica, dizendo que Jesus era Deus manifestado em carne. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a Igreja Imperial. Relembrando, nós vimos na aula anterior que começam a surgir grupos com ideias diferentes, com falsas doutrinas, com heresias. E como eu falei, Jesus já falava que surgiria estes grupos, essas pessoas, e que não era para a igreja ouvi-los. Então, esse período da Igreja Imperial vai do Edito de Constantino em 313. Então, o que acontecia? Até a queda de Roma em 476. Então, o que acontecia? Antes, nós vimos aquela aula anterior intitulada A Igreja Perseguida, que era o momento que havia perseguição à igreja. Então, os imperadores anteriores, eles perseguiram os cristãos, porque, como eu falei, os cristãos eram uma ameaça para o império, para o Estado romano. Lembrando, os cristãos, a Bíblia diz, no primeiro momento, lá na igreja primitiva, eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles eram antissociais, eles não aderiam ao sistema. Então isso aí era uma ameaça. Imagina se todas as pessoas do Império Romano se transformassem em cristãos, eles acabariam falindo o Estado. Iriam romper com o sistema. Então, para o Império Romano, era uma ameaça aos cristãos. E quanto mais os imperadores perseguiam os cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja se multiplicava. Foi assim a forma que Deus, talvez, achou para que a igreja se espalhasse e se multiplicasse. E aí entra um carinha na história chamado Constantino, que é considerado aí o primeiro imperador cristão, né, entre aspas, ali está cristão, do que na verdade foi uma pseudo-conversão, né, diríamos, uma conversão falsa, né, uma conversão falsa. O cara não era convertido. Então Constantino era um imperador, e esse imperador, ele dá a entender que ele se deu conta que era mais vantajoso trazer os cristãos para o lado de Roma e não perseguir. Então, ele é o cara que vai fazer essa proposta e ter essa visão de trazer os cristãos para o lado do Império Romano. No ano 313, foi decretado, né, um ofício, um edito, um documento por lei que decretava, né, o fim da perseguição aos cristãos e que eles poderiam, né, adorarem ao seu Deus e coisas dessa natureza. E, de certa forma, melhorou para a igreja naquele primeiro momento. E mais para frente, então, já surgindo no mundo cristão daquela época, isso aí a gente está falando de 300 e alguma coisa ali depois de Cristo, já havia bem forte essas falsas doutrinas, como o arianismo, né, a crença na Trindade, como nós vimos na aula passada, já estava forte isso. E no Concílio de Nicéia foi o momento chave para ser formada, né, e consolidada, diríamos assim, uma outra igreja, né? A Igreja Católica, ela começa ali e vai se consolidar no decorrer dos próximos anos, ali do século V. Então, o que acontece? Surge
junto com essas falsas doutrinas, o Império Romano, por meio de Constantino, traz os cristãos e junto traz essas falsas doutrinas para dentro do mundo cristão. Certo, beleza. Aí começa a surgir o paganismo, as idolatrias, heresias. E esse camarada, que era um imperador, nem preciso falar que o imperador ele tinha muita influência, muito poder, muito prestígio. Então ele vai trazer junto com ele essas pessoas que trazem falsas doutrinas. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Horas, num primeiro momento, eles aderiram à Trindade, horas depois eles aderiram aos arianos, o arianismo tomou conta e começa então uma perseguição uns contra os outros e etc. Mas a gente não dá tempo da gente entrar no mérito da questão. Mas tem material aí na internet, tem livros, tem coisa bem legal da gente estudar mais a fundo, se você quiser. Então, começa a surgir esse paganismo, e um carinha aí chamado Agostinho de Hipona, que era bispo católico, ele é o cara que vai sistematizar a doutrina cristã, e diga-se de passagem, ele vai ser o cara que vai sistematizar, ele era um filósofo, e ele estudava muito os gregos nessa época, diga-se de passagem, a filosofia grega estava em alta nesse período aí, né? E ele, por ser um estudioso de Sócrates, Platão, Aristóteles, então ele pega a doutrina da Trindade, junto com essas heresias, e ele vai sistematizar, criando então a chamada teologia, que a grande maioria das escolas teológicas que nós temos nos dias atuais, eles bebem nessa fonte aí, certo? Beleza. Então, Constantino ele vai liberar a adoração a Deus, vai supostamente se converter, porque foi uma conversão mentirosa, uma farsa, e ele vai trazer então o mundo cristão para dentro do Império Romano e vai oficializar a religião cristã como religião oficial do Império. Junto com isso, lá no Concílio de Nicéia, eles vão oficializar a doutrina da Trindade e aí começa então a surgir uma igreja oficial, entre aspas, né, uma paralela com a igreja espiritual, com a igreja verdadeira. E aí, né, terminamos essa aula intitulada da Igreja Imperial. Foi o momento que o Império Romano então, aderiu ao cristianismo, traz o cristianismo para dentro do mundo romano, junto com isso busca falsas doutrinas para dentro do mundo cristão, né? Começa a surgir, só a título de curiosidade, a mariolatria, adoração a Maria, ao batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes desse período, até por volta do final do terceiro século, não existe relato na história de pessoas que eram batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Na própria Bíblia, a gente tem a Bíblia como fonte histórica, todo o livro de Atos, todas as pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Então, quando eles legitimaram a doutrina da Trindade no Concílio de Nicéia, eles trouxeram o batismo trinitário para fortalecer a doutrina da Trindade. Então a gente percebe que nesse momento vai surgindo uma igreja falsa, né, que a Bíblia diz que é a mãe das meretrizes, vai surgindo uma igreja oficial, né, a igreja papal, a igreja católica, e junto com isso havia uma igreja paralela à igreja verdadeira, aquele grupo de pessoas que não se corromperam, aquele grupo de pessoas que estava firme na verdade, dos apóstolos. E essa igreja oficial, ela vai tomando conta. Né? E é a próxima aula que nós veremos, que é a igreja medieval, que é quando a igreja católica, né, vai, de certa forma, dominar o conhecimento cristão nesse período da Idade Média. Então, Deus vos abençoe. Terminamos essa parte dessa aula de história da Igreja
intitulada Igreja Imperial, e nos veremos na próxima aula, chamado Igreja Medieval. Deus vos abençoe e até a próxima aula.